Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! Nesse vídeo nós vamos comparar o tamanho de algumas criaturas do anime Naruto. E esse vídeo é apenas a parte 1. Continuaremos a falar sobre o tamanho das criaturas no segundo vídeo do canal. Lembrando, otakus, que esse é o nosso canal oficial que postaremos vídeos novos. Então assista o vídeo até o final e veja o verdadeiro tamanho da Kyuubi. E não esqueçam de deixar aquele big like de vocês para fortalecer o canal. Então, assistam aí. No clássico, Gamakite era tão pequeno que cabia em cima da cabeça de uma pessoa. No Shippuden ele já estava do mesmo tamanho que Naruto, que tinha 1,66 m de altura. Na saga Pain ele era tão gigante, mas pequeno o suficiente para caber em cima da cabeça de seu pai, o Gamabanta. De perto ele é mais ou menos 3 vezes maior que o Naruto. Vamos supor que Gamakite tem mais ou menos 3,5 metros de altura. Outros grandões com mais ou menos esse tamanho temos o panda invocado pelo caminho animal, o Shinigami ceifeiro da morte, os pássaros gêmeos de argila de Deidara e sua coruja de argila, a invocação águia de Sasuke e o rei do inferno. Um pouco maior que eles tem os 3 Dokis invocados por Tayuya, que é mais ou menos 4 vezes maior que o Shikamaru. Vamos considerar que eles tenham 5 metros de altura. Em algumas cenas do anime e do mangá a gente consegue ver o quão grande é as primeiras formas do Susanoo sem pernas. Ele é mais ou menos 6 vezes maior que o usuário. Então vamos considerar que as versões sem pernas do Susanoo têm mais ou menos 8 metros de altura. Com mais ou menos esse tamanho temos a salamandra de Hanzo. Apesar de que em um filho essa invocação era mais ou menos do tamanho da Kurama. Então vamos considerar que essa salamandra tem mais ou menos 8 metros de altura. O Gamabanta possui os exatos 17 metros. Ele é muito grande, sendo muito maior que árvores. Naruto parecia que estava em cima de uma montanha em cima dele. E com mais ou menos esse tamanho nós temos o Susanoo perfeito de Sasuke. Sem as asas e sem o seu traje majestoso ele fica mais pequeno. Ele é quase do tamanho do modo chakra da Kurama. E com mais ou menos esse tamanho tem o Susanoo segunda versão de Madara com pernas. Ele é gigantesco, porém menor do que a Kyuubi, a ponto de ser facilmente derrotado com apenas o ataque de cauda da Kurama. E com mais ou menos esse tamanho tem um Golem de madeira de Hashirama, que é menor do que o Susanoo de Madara. E com 2 metros a mais que o Gamabanta tem o Gamaken Gamahiro, que possui os exatos 19 metros de altura, sendo os maiores sapos mostrados no anime. E com mais ou menos esse tamanho tem as invocações do caminho animal, como o touro, a quimera, o pássaro e o rinoceronte gigante. No anime e no mangá, o crustáceo e o camaleão pareciam ser pequenos demais. Como por exemplo, quando Nagata invocou o camaleão quando era um Edo Tensei, ele era tão pequeno que era menor do que árvores. Na luta contra Jiraiya ele parecia ser gigante, mas o seu verdadeiro tamanho foi mostrado na invasão de Pain contra Konoha. Ele era do tamanho das outras criaturas, assim como também o crustáceo. Otakus, agora prestem atenção no que eu vou tentar explicar para vocês. No começo do anime, a Kyuubi aparentava ter no mínimo 60 metros de altura. Ela era 10 vezes maior que qualquer casa e prédio de Konoha. Com apenas uma patada ela poderia destruir facilmente uma casa. E quando ela teve metade de seu chakra arrancado pelo Shikifujin, ela ficou claramente menor. Ou seja, a Kurama da quarta grande guerra ninja é apenas metade do real tamanho dela. Porém, esse modo Kurama de Naruto era do mesmo tamanho dos outros bijus. E como nós vimos no anime, o Jubi foi dividido igualmente em 9 partes. E a Kyuubi, quando era pequena, era do tamanho dos outros bijus. Então, apesar da Kyuubi ter sido dividida em 2 entidades, na quarta grande guerra ninja ela já estava no seu real tamanho.
Uma coisa é certa, otakus, não tem motivos para a Cube ser maior do que as outras bijus, sendo que elas tinham o mesmo tamanho quando eram pequenos. Se considerarmos que a Cube da Quarta Grande Guerra Ninja ainda está com apenas metade do seu tamanho, com seu tamanho original era para a Cube ser 2 vezes maior que outros bijus, e ser 2 vezes maior que o Susanoo perfeito de Madara e de Sasuke, e ser 2 vezes maior que Gamabanta. E nós vimos no anime que a Cube em seu verdadeiro tamanho se iguala ao Susanoo perfeito de Madara e é quase do tamanho de Gamabanta. Então temos que considerar que a Cube foi recuperando seu tamanho original com o tempo. Na luta contra a Hashirama, Madara era do tamanho do olho da Cube. E na luta contra Obito, Minato e Naruto eram do tamanho do olho da Kurama. E mesmo após ter ambas as partes do chakra selado em seu corpo, no anime Boruto não foi mostrada nenhuma diferença no tamanho da forma de chakra da Cube. Apesar da Cube aparentar ter nitidamente 60 metros, não podemos relevar isso. Consequentemente, o Gamabanta teria 40 e 45 metros de altura. Só que no databook é dito que ele tem os exatos 17 metros de altura. Então a Cube e os demais bijus têm mais ou menos 20 metros de altura. Como vocês perceberam, o Kishimoto tem sérios problemas com proporções das criaturas. No Shippuden, as invocações do Rinnegan eram apenas um pouco maior que as casas de Konoha. E no clássico, uma serpente menor do que o Manda era tão grande que destruía casas facilmente, apenas deslizando sobre elas. O Gamahiro, por exemplo, era 10 vezes maior que qualquer casa de Konoha. O anime também não é preciso em relação aos tamanhos das criaturas. Como por exemplo, a Quimera Gigante era maior que árvores e prédios. E o filho, a Quimera, era apenas do tamanho de uma árvore. E o que prova realmente que o Kishimoto tem sérios problemas com proporções é o fato dele ter cravado a altura do Gamabanta em 17 metros. Sendo que ele aparenta ter muito e muito mais que isso. E algumas vezes ele é simplesmente do tamanho do maior prédio da Vila da Folha. Em breve continuaremos a falar sobre os grandões na parte 2. Então otakus, falou a nós e tchau tchau. 平家はどこじゃ？